Bom, e hoje, para finalizar esse projeto, eu tô aqui com uma outra jornalista incrível que eu gosto muito e é muito importante para mim também ter ela nesse projeto. Ela já foi editora, ela é apresentadora, ela já foi apresentadora, ela é repórter. Enfim, hoje eu tô aqui com a Isabela. Isabela, muito obrigada por ter topado estar nesse projeto comigo. Eu estou entrevistando mulheres jornalistas incríveis e com certeza você é uma que vai agregar muito aqui comigo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Acho que é sempre bom a gente ter um espaço para falar da nossa profissão, como que é o dia a dia, que é desafiador, mas que vale muito a pena. Então, eu sei que hoje você trabalha com reportagens variadas, né? Mas já trabalhou muito com esporte, trabalha também hoje cobrindo o Catarinense, enfim. E eu queria saber o que fez você seguir nessa direção, nessa área do jornalismo. Eu sempre fui apaixonada por esportes, desde pequenininha. Então, meu sonho de criança era ser jogadora de futebol. Eu investi nisso por um certo tempo. Quando eu era adolescente, eu percebi que eu não tinha um dom para ser profissional. Aí eu lembro que eu fui fazer um teste para entrar num time, isso em Camboriú, porque eu sou natural de Itajaí. Sim. E aí, no meio daquele teste, eu vi que aquele não era meu ambiente. Eu adorava o esporte, amo até hoje, só que aquela ali não era a minha vibe. Eu percebi que não era o meu lugar. No teste, durante o treino ali do jogo, eu lembro que eu parei assim um momento e pensei, tá, se eu não vou ser mais jogadora, que era o meu sonho desde sempre, o que eu vou ser? Pensei, eu quero algo com esporte, porque eu amo esporte. Beleza. O que eu sou boa? Eu sempre gostei de falar em público, eu gosto de ler, eu gosto de conhecer pessoas. E eu fui pensando de que forma que eu posso pegar o que eu gosto com o que eu sou, me destaco de certa forma, minhas habilidades. Sim. Pensei, primeiro educação física, que é o curso mais óbvio para quem gosta de esporte. Sim. Mas eu pensei, eu quero ser professora, eu quero ser personal trainer. Não é uma área de atuação que me agrada, assim, não era o meu sonho de menina, digamos assim. Uhum. E eu pensei, e se for jornalismo esportivo? E eu sou apaixonada pela nossa profissão. Ai, que legal. Eu acho que tem muitas histórias assim, né? Que a pessoa começa no jornalismo, por quê? Porque eu queria ser jogador e não deu certo. A maior parte dos jornalistas esportivos são assim. É assim. Não tinha tanto talento pro esporte, vou cobrir. Vou cobrir o esporte, vou estar lá de algum jeito. Sim. Bom, e eu queria saber, nessa tua formação, alguma coisa que tu olhe e tu fale assim, nossa, isso realmente me ajudou a ser a profissional que eu sou hoje, durante os anos acadêmicos ali. Uhum. O que eu lembro muito, assim, quando eu cheguei no mercado de trabalho, foi a ética jornalística. Isso é o que mais me pegou, porque eu tive ótimos professores e eles sempre falavam, né, que o mercado de trabalho, ele é muito desafiador, porque na universidade a gente estuda um jornalismo que é o mundo perfeito, seria assim o mundo ideal da nossa profissão. Uhum. Só que quando estás no mercado, engloba a questão comercial, que não tem como dizer que não interfere, porque interfere sim, é o que mantém, né, que financia o jornalismo. Muitas vezes tem interferência, infelizmente, isso acontece. Então tem que ter um jogo de cintura. Tem que aprender que, de repente, aqui tu perdeu uma luta por questões que vão além do jornalismo, mas mais à frente tu consegue fazer o bem, consegue ser esse agente transformador da sociedade. Então a ética que eles me ensinaram desde o primeiro semestre é o que eu mais utilizei e utilizo até hoje, sabe? Uhum. Só que às vezes aquela sede de dar o furo e de dar em primeira mão, tu meio que perde o mais importante, que é a tua humanidade. Tu é um profissional, tu é um ser humano. Então, esse cuidado com a notícia é o que eu aprendi lá na faculdade e eu mantenho isso até hoje. E bom, falando, você já trabalhou em vários lugares diferentes, né? Em Blumenau, Chapecó, enfim. E eu queria saber como foi essa adaptação. Cada vez que você mudava, como é que era? Como é que você se sentia? A adaptação, ela é difícil. Uhum. Eu achei que ia ser mais tranquilo, assim. Eu sempre quis morar em outras cidades, porque sempre quis trabalhar em TV. Uhum. Na minha cidade tem uma emissora que é a ND, comecei lá, e aí eu tinha vontade de trabalhar também em uma outra emissora, que seria na NSC, na época ainda era RBS. Então eu já tinha, assim, esses olhos abertos para a possibilidade de me mudar e ir em busca dos meus sonhos. E eu fui de peito aberto, assim, eu tinha 21 anos, estava muito feliz. Sim. Era um sonho, assim, a ser realizado. Mas a adaptação foi bem difícil, porque por mais que a cidade seja próximo, é 1 horinha no máximo, a cultura ela é muito diferente. Sim. Então ali tu começa do zero, direção de pauta, de confiança, as pessoas se acostumarem com você conquistar o espaço. E eu fui mudando de cidade a cada 1 ano. De Blumenau eu fui para Chapecó, fiquei 1 ano, vim para Joinville. Joinville está sendo meu recorde, tá? Já estou há mais de 1 ano. Pretendo ficar aqui por um certo tempo.
não pensa em sair, né? Mas a adaptação ela é difícil, na questão dessa construção que a gente tem que ter, né? Sim. De fontes, de confiança. E a questão também emocional, porque tu sente falta da tua família, dos teus amigos, da tua cidade, da tua cultura. De tudo que você viveu durante os anos. Sim, o que me ajudava muito a me sentir em casa, eu sou católica e sou praticante, assim, desde sempre. Então, o que me fazia sentir em casa era ir à igreja. Então, na igreja, que é a casa de Deus, é a minha casa também. Então, quando eu me sentia muito triste, que sempre bate, às vezes, aquela tristeza, aquela saudade, ou quando no serviço as coisas estão difíceis, né? Eu me apego muito em Deus. Então, isso me ajudou muito. Igreja e a minha base, que é a minha família, assim, né? E essa questão da TV, você sempre quis estar ali na frente? Porque tem muita gente que descobre essa paixão depois, né? Mas acho que do jeito que você fala, é algo que você gosta bastante. Nossa, eu sempre quis, Sandy. Porque eu amo me comunicar, assim, desde pequenininha. E então o medo de falar em público eu nunca tive, né? Eu sempre fui aquela pessoa que gostava de apresentar o trabalho na escola, sabe? Sempre gostava de estar ali na frente. Sim, eu sempre fiz bastante amigos, sempre fui muito comunicativa, bem falante. E aí, então eu sempre gostei disso. Daí quando pensei em jornalismo, pensei isso. E bom, eu queria saber um pouquinho da sua história ali no Sport TV. Como é que foi? Qual foi o esporte que você mais gostou de cobrir? Como é que foi essa época pra ti? Foi uma época bem legal. Eu comecei cobrindo um jogo de vôlei. Era uma final de Copa do Brasil, feminina. Foi feita em Brusque. Trabalhava em Blumenau nessa época. E o que acontece, né? O Sport TV pede alguns repórteres emprestados para aquela emissora do estado. Porque é muito campeonato. Eles não dão conta de ter repórter em todas as cidades. Sim. E assim acontece. Então é um empréstimo da TV daquela cidade para o Sport TV. Foi meu primeiro jogo, eu lembro que eu tava bem nervosa, porque pensa, o meu primeiro jogo em TV, ser bem no Sport TV, eu nem tinha sonhado com isso, e foi bem bacana. E foi um jogo incrível, porque eram as meninas da seleção brasileira, aquelas que eu cresci assistindo, sabe, em casa. E foi um baita jogo, foi bem emocionante. Depois disso eu cobri um campeonato internacional de tênis, em Rio do Sul. Foram 2 dias de campeonato. Foi desafiador porque eu não conhecia muito sobre o esporte, por mais que tivesse estudado. Não é um esporte que eu assisto muito, né? Sim. E até tem uma coisa curiosa, que eu fui fazer a minha primeira entrada ao vivo, que é quando tu faz a apresentação, né? A gente tá aqui na cidade tal, o campeonato tá acontecendo aqui. Só que essa entrada ela demorou um pouquinho a acontecer. Teve um probleminha técnico, o sinal de Rio do Sul não estava subindo para o Rio de Janeiro, que é onde fica o Sport TV. Então a gente entrou atrasado, já estava começando a partida. E assim, esporte é alegria, a gente fala um pouco mais alto, né? A gente coloca aquela felicidade. Sim. Igual fiz com o vôlei, fazia com o futebol, e fui nessa pegada pro tênis. E aí eu fiz a abertura, e eu vi que o pessoal meio que olhava, assim, as jogadoras olhavam, mas beleza. Seguiu dali. Quando eu acabo a minha entrada ao vivo, vem um assessor, ele é aqui de Joinville, o assessor da Confederação Brasileira de Tênis, e ele falou assim, ó, Isa, deixa eu te dar um toque, porque tu falasse alto, né? Eu sei que é o tom que vocês usam em esporte, só que esse tom ele é muito alto pro tênis. O tênis é um jogo de concentração. As jogadoras estavam olhando para ti, uma hora também a juíza olhou. Se a jogadora se incomodar, ela pode pedir para a juíza te retirar de quadra. Nossa. E se ela pedir, tu tem que sair? Eu falei, sério? Ele falou, sim. Eu falei, tá bom, eu não sabia. Aí depois eu entrei com um tom um pouco mais baixo durante o jogo, porque fica aquele silêncio, só olhando. Sim. E aí foi algo bem que eu achei muito diferente. Foi interessante. Depois disso, eu recebi a proposta para ir para Chapecó, pela empresa, ser transferida para ir para Chapecoense e ser a setorista deles. Então lá foi um choque maior de cultura. Assim, e também a questão que eu era a única mulher cobrindo esporte em Chapecó. Ia para uma sala de imprensa, numa coletiva, era toda aquela machalhada. E só tinha eu de menina. Eles têm uma assessora mulher do clube e tem outras meninas que trabalham lá com eles no clube, só que de repórter mulher só tinha eu. E foi bem desafiador, assim, foi bem difícil, porque quando tu és mulher cobrindo esporte, quase sempre tu és muito mais cobrada, e a régua de um erro, ela tá muito mais acima quando é para um homem. E a gente fala assim, não, mas hoje está muito mais equalizado, tem mais espaço para mulher no esporte. Tem espaço sim. Só que o dia a dia, que não vai para frente da câmera, ninguém nem imagina o que a gente passa para estar lá, entende? Às vezes tu entra lá sorrindo, porque é esporte, é alegria. Só que
às vezes o dia foi horrível, assim. Às vezes tu passou por vários momentos muito desagradáveis e que tu tens que colocar um sorriso no rosto como se fosse um ambiente igualitário. Sim. Só que infelizmente não é ainda. E eu queria saber como é que você se preparava para entrar assim ao vivo, enfim, comentando sobre esportes, principalmente esportes que você não conhecia, por exemplo, o tênis. Como é que você fez toda essa preparação para estar ali falando sobre isso? Aí tu começa a assistir muito aquele esporte. Só que os convites, eles chegavam muito em cima da hora. Então, às vezes, tu tinha, assim, um dia para se preparar no máximo. Então, eu ia para casa e começava a ver Sport TV. Tá, como é que essa repórter fala? Eu tenho algumas referências no esporte, tipo a Lívia Laranjeira. Ela é uma baita repórter. Ela cobre tudo. Ela cobre vôlei, ela cobre futebol. Ela, entre outros esportes. E aí, naquela época, ela estava muito no vôlei. Aí eu ficava assim, olha as intervenções que ela fala. Porque a gente não tem um roteiro. É o que as pessoas perguntam, vocês têm um roteiro? Não, eu nunca tive um roteiro no Sport TV. Eu sempre chegava lá e me preparava com informações, só que na hora que eu ia saber como é que ia ser o formato do jogo, da transmissão. Não tinha como saber quem ia ganhar, quem ia fazer o quê. Não, e até tipo assim, a que horas que eu entro? Vou ter uma entrada ao vivo, 2, 3? Quantas vezes que eu posso intervir no jogo? Isso não existe. Então isso tu vai sentindo no momento de conforme tem a liberdade com o narrador, com o comentarista. Às vezes são narradores ou comentaristas que falam mais, aí o repórter participa menos. Tem narrador que puxa mais o repórter. Então tu tens que estar preparado para tudo. Estudava muito via a emissora que eu ia trabalhar, né, os jogos, e aí ia pro YouTube para ver, assim, as regras básicas. Ia indo. E o estudo do time, né? Porque, de repente, quando é um esporte que tu não domina, tu não vai conseguir gravar todas as regras do dia pra noite. Mas o repórter tem que ter informação. Então, o que era dos dois times estava comigo. Eu ia atrás, falava com a assessoria e tal, pesquisava tudo, histórico. Essa jogadora já jogou no time rival, quem que é a maior pontuadora, e assim indo. Características, coisas diferentes, tem alguém de aniversário, tem alguém que se machucou, alguém não viajou, sabe? Tudo isso que é bastidor, que faz parte do jogo, tudo isso eu sabia. Isso é a função do repórter, saber. E aí eu ia. E aí o negócio é seguir na hora e tentar controlar o nervosismo. Mas aí depois vai indo. Depois do primeiro jogo vai fluindo, tu pega a segurança e as coisas vão acontecendo. E aproveitando esse gancho, eu queria perguntar como é que faz para separar a vida profissional da pessoal, assim. Porque, por exemplo, você falou que gosta muito de futebol. Então, como é que era cobrir um esporte que, tipo, você gostava e separar isso de, tá, agora eu tô aqui como profissional e não é meu entretenimento. E fora, tipo, se você assistia só como entretenimento ou você também já assistia por um lado mais profissional, assim, tem como separar essas duas partes? Normalmente profissional tem, assim, profissional vai cobrir um jogo, tu consegue ser imparcial? Consigo. Tô trabalhando na transmissão, nunca vou deixar minha emoção passar. Eu sou uma profissional, eu sei disso. Por dentro, tu pode estar feliz ou triste porque o time tá ganhando ou não, né? Sim. Mas por fora, nunca. E até eu tive a experiência de cobrir o meu time, na época eu cobria a Série B, a maior Série B de todos os tempos, que tinha Grêmio, Cruzeiro, tinha o Bahia. Então era uma baita Série B, né, na época, a maior de todas até hoje, né, de times de Série A que estavam rebaixados. Sim. E aí eu lembro, assim, que um dos meus times jogou contra a Chapecoense, eu cobria todos os jogos da Chapecoense em casa, em Chapecó, para o Sport TV, e aí eu consegui dividir. Eu fiquei mais nervosa, para não transparecer que eu gostava daquele time, né, mas deu tudo certo, assim. Exemplo, coisa que eu nunca fiz. Eu nunca fiz pedir foto com o jogador. Tem gente que pede. Eu acho que não é local, sabe? Eu tô ali como profissional, eu tô como repórter, eu não tô como torcedora, nem como tiete. Eu acho que as coisas têm que ser divididas. Sim. Mas na minha opinião, cada um tem o seu jeito. Bom, você cobriu muitos eventos esportivos, né? Eu queria saber se tem algum, assim, que te marcou. Seja por pessoas que você encontrou, seja pela emoção que você sentiu de estar lá, enfim. Tem algum, assim, que você... É a primeira que você lembra quando você pensa em algum momento esportivo? Tem. Acho que são 2. Ou 3. O primeiro jogo de futebol, não tem como esquecer, assim. Porque, pensa, eu queria ser jogadora de futebol, cresci assistindo esporte. E aí tu se vê no primeiro jogo. É um sonho, gente. Quem quer ser repórter esportivo, todo mundo sonha em trabalhar com Sport TV, né? Sim. E pensar quando chega aquele uniforme, assim, tão bonitinho, com a blusa. Chega o uniforme com a blusa, com o suéterzinho, assim. Dá muito orgulho de tu colocar eles ali. É um orgulho também, uma missão grande, assim, né? Porque dá um peso. Sim. Mas tu tá aí à beira do gramado, sabe? E aí tu, de repente, tu para e tu olha assim, nossa, eu tô cobrindo o que eu sempre quis. Eles estão aqui, os jogadores estão aqui pertinho, sabe? E tá lá fazendo pra TV, como eu sempre quis, foi muito bacana. Então eu lembro do primeiro jogo, que foi Chapecoense e Ituano, foi a abertura da Série B.
Foi muito legal. Tava muito nervosa, assim. Sim. E eu fiquei ainda mais nervosa porque o primeiro jogo já tinha uma turma de peso no Sport TV. Então o comentarista era o Petkovic, que é jogador do Flamengo, que é bem rígido, assim, nos comentários. E já era o PVC. Pensa, eu me criei lendo os livros do PVC, ouvindo as análises dele. Lembrei muito daquele momento, sabe? Quando eu lembro que um dia eu estava na biblioteca, estudando para o meu TCC, que eu fiz, obviamente, sobre esporte, e lendo o livro do PVC, assim. E lendo e falo, nossa, esse cara é demais, né? Olha essas análises e tal. E aí eu lembrei disso na hora do jogo. Quando eles falam assim, PVC, isso. Daí eles a informação que a Isa deu. Eu falei assim, cara, o PVC tá falando, nossa, muito legal. E eu tive também uma experiência engraçada. Hoje eu acho engraçado, no dia eu fiquei brava, porque eu sou itajaí de Papintes de casa, né? Eu dei uma informação, porque repórter de campo, ele ficaria à beira do gramado, além das informações, é daquele detalhe que o narrador não viu, né? Porque o narrador, ele tava lá do Rio de Janeiro, narrando, narrador e comentarista, tu tá à beira do gramado, então o repórter é os olhos ali do jogo, então o que a câmera não tá pegando, tem que ficar atento. E aí foram bater uma falta ali, esse primeiro jogo da Chapecoense. E aí o jogador tava arrumando ali a bola assim pra bater falta, uma chance clara de gol que ia ser. E aí o treinador chama e fala assim, fulano, de ladinho, né? Bater de chapa assim. Mas foi tipo bem legal, daí eu falei assim, fulano, então, o treinador já deu a letra pro jogador, bater de ladinho e colocado no ângulo, beleza? O jogador bateu, mas mandou a bola na lua. Foi lá, passou a avenida praticamente. E aí o narrador pegou esse gancho, né? Ô, Petkovic, parece que o jogador não pegou a dica do treinador, não é mesmo? Entendeu? O Petkovic, com aquele bom humor que ele tem, né? Ele é muito simpático. Então uma dessas assim, o jogador não entendeu, ou a nossa repórter que entendeu errado. Eu fiquei muito brava. Sabe que era meu primeiro jogo, obviamente eu não ia, né, falar nada no ar, né? Mas eu fiquei muito brava. Eu acho que eles deram algum toque pra ele em off, assim. E aí depois esse mesmo jogador fez alguma coisa, daí ele pegou a brecha. Pelo visto o jogador ainda não entendeu o que o treinador tá falando, porque o treinador falou isso naquela hora, conforme a nossa repórter disse, ele não conseguiu fazer. Aí ele meio que voltou atrás, mas eu fiquei brava. Até hoje quando eu vejo na TV eu penso, falou de mim, hein, poxa. Bom, agora falando um pouquinho mais da parte esportiva mesmo, eu queria, né, tanto esportiva quanto como mulher, eu queria saber como foi pra você estar ali nesse meio, sabe? Porque o futebol, principalmente, eu acho que é um dos mais, como é que eu posso falar? Masculinizado, né? Onde a gente tem menos mulheres, assim. E eu queria saber como você se sentia, como é que você lidou, se você passou por alguma dificuldade por ser mulher nesse campo. Passei bastante. Eu até falei um pouquinho sobre na época de Chapecó, que eu era a única mulher. E tem várias coisas que acontecem assim em off, né? Pequenas coisas que a gente sabe que tem um significado grande. Exemplo, tinha um colega meu de imprensa que ele nem me cumprimentava, assim. Então ele chegava na redação ali, na redação não, né? Na sala de imprensa, pra coletiva, ele cumprimentava todo mundo. Eu como se não existisse. A ponto de uma vez eu passar por ele, cumprimentar e ele fingir que nem tinha me visto. Enfim, coisas assim, tipo, que não tinha motivo, né? Ou numa pergunta, numa coletiva, de quase todo mundo virar e ficar assim, olhando com uma cara, será que ela sabe o que ela tá falando? O que ela vai perguntar, essa guria? De assessor de time tentar interferir no meio da entrevista. Eu lembro que tive um caso assim, tava entrevistando o treinador de um time da Série B, e aí a gente tem o costume de falar, né? Treinador, técnico, professor e tal. Um sinal de respeito. A gente sabe o nome do treinador, mas vai variando. A entrevista também é gravada, né? Não vai na íntegra. E aí eu lembro que eu fiz algumas perguntas e ele me intervém no meio, o assessor, e fala assim, o nome do treinador é esse e esse. Eu respirei e falei, eu sei que o nome dele é esse e esse, que ele tá há tanto tempo no clube, que ele faz aquilo, que já passou por tal time. Eu tô bem informada. Mas ele não deixa de ser professor, ele não deixa de ser treinador, não é mesmo? Aí ele olhou assim, são coisas pequenas, só que são coisas que os meus colegas não passavam, entende? Então, meus colegas nunca tiveram isso, de ficar com gente olhando e vendo se realmente sabiam, de ficar debochando de quando falavas. É uma forma de intimidação que acontece. Então, eu lembro que o meu perfil cobrindo o esporte ele era um pouco diferente. O esporte é mais alegria, só que quando tem essas resistências, tu tem que se impor. Então, tu tá sempre meio que na defensiva, sabe? Pra não te atropelarem. Então, eu tinha que estar
sempre ligada para dar uma resposta, para me defender, para não deixar que desfizessem do meu trabalho, da minha credibilidade, porque no esporte, ou menos no futebol, que eu cobri por mais tempo, não tinha muito disso assim, não, eu vou ser um ser mais evoluído, não vou responder e tal, e eles vão desencarnar de mim. Não, é que nem tivesse irmão, sabe? Eu tenho 2 irmãos, eu sei como é que lidar com eles. Se tu não se defende, tu é atropelada por eles. Sim. Então eu tinha sempre que estar forte para uma luta, assim, desnecessária nesse caso. Mas quando chegava em casa, eu confesso que eu desabava, assim, porque era uma pressão muito grande. Tinha a pressão de quem me assistia, porque o povo gosta, tem um povo que é muito crítico. Tá falando de esporte, então é a paixão de uma pessoa. Tem também resistência. Eu tinha a pressão dentro da empresa também, de dar resultado e de fazer o melhor trabalho possível. E eu tinha a pressão também entre os colegas que não ajudavam muito, assim, era um ou outro, assim, que eu me sentia de igual para igual. De resto, era sempre eu tentando lutar e dizer que se eu tô aqui é porque eu estudei, eu sei, sabe? Não é porque eu sou mulher que eu não sei. E assim vai indo. E a questão também do assédio rolava, era mais sutil, só que acontecia. Então, tipo, um jeito de olhar, uma maldade, a gente não é bobo, a gente percebe, só que eu nunca tive nenhum problema grande, assim, sabe? Eu sempre tive um jogo de cintura em relação a isso. Mas também são coisas que tem sempre estar alerta, então eu sou muito risonha. Quando eu ia pro estádio, ou pro centro de treinamento, eu era mais séria, assim, eu já ficava mais, sabe, cara assim, de mal, assim. Não podia estar rindo muito. Sim. Então, pequenas coisas da minha personalidade, que eu sou mais tranquila, eu sou mais de rir, de brincar, bem itajaiense, né? E tá de bonzinha. E isso não dava pra fazer no esporte. Então, também foi uma dificuldade. Eu não podia ser quem eu era, quem eu sou, completamente, porque o meu jeito, né, não era viável nesse meio do esporte, que ele é muito competitivo, que ele é muito machista. Hoje em dia falar que a mulher tem mais espaço, tem sim, do que tinha antes. Só que essa resistência ela ainda existe bastante. Só que ela é velada. Então, o cara vai te tirar pra nada, ele tá querendo te ajudar. Ou ele tá dando um sorrisinho, tipo, um olhar de maldade ali, tu sabe que ele tá fazendo isso. Mas ele só tá te admirando. Então, não é bem assim, né? Ela é doida, deixa lá. Pequenas coisinhas, sabe? Não é bem assim, a turma não deixa disso. Só que, na realidade, a gente sabe como é que é. Quem é mulher sabe, sente e vive. Mas eu sei que a gente tá conquistando o nosso espaço a cada dia. E mostrando que realmente a gente tá preparada para estar lá, e que a gente merece também. A gente não quer ser nem mais nem menos, a gente só quer ter a mesma oportunidade. Sim. E aí nesse ano cobrindo Catarinense, eu percebi que eu já tinha um tratamento diferente de igual para igual, sabe? Como eu já estava cobrindo esporte há 2 anos, estou, né? Então o pessoal já conhece, já respeita o trabalho e é um ambiente mais amistoso. Sim. Então me senti mais acolhida. Acolhida que eu falo assim, é um ambiente legal para trabalhar, né? Não é nenhum luxo, é só o necessário, o básico. Eu tive um episódio em Chapecó que eu fiz uma matéria e a galera não gostou, recebeu de uma forma diferente. O viés era eles acharam que era um deboche, não era essa a intenção e realmente não foi feita dessa forma. Mas quando a gente lida com torcida, a gente sabe que é o emocional, nem sempre, né, vai fluir melhor a razão. E eu comecei a receber muito hate, assim, coisa que nunca tinha acontecido. Então meu Instagram ficou lotado de mensagem, pessoal xingando e tal. E eu fiquei desesperada, eu tinha acabado de chegar em Chapecó fazia 1 mês. E eu pensei, eu me mudei pra Chapecó só pra fazer isso. E eu fiquei assim, eu falei, não queria que acontecesse isso, eu gosto muito do time, eu nunca ia fazer nada pra debochar, capaz, o time que eu tô cobrindo. E aí eu lembro que eu tava muito assustada, porque eu tava numa cidade que eu não conhecia ninguém, tava sozinha. E aí eu liguei pro meu chefe da época e falei, né, fui bem séria, posso te ligar? E eu era bem durona, assim, então eu me abri e foi bem difícil. Aí ele me atendeu e eu falei, olha, aconteceu isso e tal, assim, eu segurando o choro, eu tava bem assustada. Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Isa, isso acontece com todo mundo, tá? O público é assim, vai gostar, não vai gostar, faz parte do jogo, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura. Só que assim, o que eles estão falando não te torna uma profissional ruim, uma pessoa ruim, não muda em nada a tua índole e a tua capacidade. Se tu estás aí, é porque a gente acredita em ti, porque tu tens potencial e porque tu estás preparada. Aí ele falou, se tu não tá à vontade para fazer esse próximo jogo, ia ser contra o Vasco. Tranquilo, a gente coloca um outro repórter. Até tu se sentir à vontade, segura. Mas assim, tu acha que realmente vale a pena tu ficar em casa por medo desses valentões aí de rede social?
e não realizar o teu sonho, um baita de um jogo, pensei bem e eu fui, encarei, deu tudo certo. Por sorte choveu no dia, foi pouca gente. Eu tava bem escondidinha assim, ó, com a touquinha a capinha, né, ali de chuva e deu tudo certo, assim. Então são histórias que eu guardo, assim, que não esqueço, sabe? E você que tem tanta experiência nesse campo, eu queria saber se tem algum conselho, ou quais conselhos você daria para outra mulher que gostaria de entrar também nesse meio, assim. Tem. Se preparem. Preparar que eu digo assim, faz o teu dever de casa. Estuda o máximo que tu puder. Vai cobrir um jogo de futebol, tem que saber o básico, né? Como é que funciona o jogo, porque é um esporte que todo mundo domina praticamente, né? É a paixão nacional. Então, entendeu aquilo? Informação, né? Vai ser repórter. A essência do repórter é vir com informações relevantes. Então, vai ser exemplo, um campeonato catarinense vai ser Jack e Avaí. Estuda tudo que tu puderes, né? Histórico de confrontos, porque assim, os times eles fazem um press kit, só que ele é divulgado às vezes 1 hora antes do jogo. Digamos que tu vai fazer uma transmissão ao vivo, 1 hora antes do jogo tu já tá na tua transmissão ao vivo, tu já tá no ar. Então se prepara, porque tu estudando a história do time, história de confrontos, jogador, tem gente lesionada, lesionou por quê? Aquele jogador já tinha aquela lesão, é uma coisa recorrente, ele não foi escalado porque questão pessoal, ou ele aprontou alguma coisa. Claro, com todo cuidado do que tu vai divulgar ou não, né? Mas estuda tudo que tu puderes. Pega detalhes, o que tu vai se diferenciar. Foi pro jogo? Fica atento ao que está acontecendo ao teu redor, né? Aos detalhes. Detalhes importam muito. Ali o jogo tá rolando, tem um narrador, tem um comentarista, só que tu como repórter pode se diferenciar dando esses detalhes que fazem toda a diferença, eles trazem aquele brilho para uma transmissão esportiva. Vai cobrir para o rádio, né, ou outros esportes, a preparação é a melhor amiga, porque assim, tu vai ser muito testada, querida amiga que está me acompanhando, só que quando a gente está preparada, a gente se sente mais segura. Eles podem, né, querer te testar e tal, mas tu vai estar com essa segurança da informação. A alma, né, do jornalista é a informação. Então, quando a gente está bem informado, a gente se sente mais à vontade para fazer o nosso serviço. E eu acho que assim, tenta não se preocupar tanto com o que os outros dizem. Eu me preocupava muito no início. E hoje eu tento me divertir mais. Cria um repertório profissional teu, com boas fontes, né, com bons espelhos de profissionais e que com certeza você vai se destacar. Legal. Bom, então agora eu queria fazer um jogo contigo. É um jogo bem tranquilo, é um bate-bola, então eu vou fazer uma pergunta e você tem que responder assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá? Então vamos lá. Esporte ou evento esportivo que você sonha em cobrir? Copa do Mundo. Qual atleta você sonha em entrevistar? No Ronaldo. Forte. Uma superstição que você tem antes de cobrir um evento? Eu rezo. Não é superstição, mas é uma fé. Uhum. Sim. Bom, que você é uma ótima jornalista, a gente sabe. E que você não jogou muito bem futebol, a gente também sabe. Mas tem algum esporte que você sabe praticar? Sim. Eu não sou muito boa. Mas que eu sou muito boa em algo que não é tão esporte. Jogo de cartas eu mando muito bem. No truco, ninguém me ganha, gente. Sério, eu fazia fila na escola, porque eu aprendi que quando eu era pequenininha. Eu jogo muito bem truco, jogo de cartas. E de esporte, eu sou boa na sinuca, assim. Ganharia dinheiro com isso? Não é pra tanto. Mas se vira. Mas me viro. E futebol é mais pelo entretenimento, assim, né? Um voleizinho também, mas eu sempre volto com alguma coisa machucada. Um roxo aqui, uma luxação ali. Te entendo. Então eu prefiro ver só. Bom, uma mulher no esporte que te inspira? Uma atleta? Uma atleta, uma jornalista? Uma atleta que me inspira muito é a Marta. Pode parecer clichê, né? Mas não tem como não falar dela. Essa mulher fez, sair de onde ela saiu e ganhar o mundo. E tá lutando até hoje pela gente. Meu, ela é demais. Sim. Bom, se você não fosse jornalista, o que você seria? Eu acho que eu seria algo relacionado à questão social. Já sonhei em ser professora. De repente, professora seria uma boa, assim. Algo que eu pensaria. E, bom, pra finalizar, eu queria que você se descrevesse em uma palavra. Ai, difícil. Uma palavra. Cara, eu acho que seria
Coragem. Porque teve que ter muita coragem, assim, pra sair de casa, pra ir me mudar várias vezes, pra encarar a cobertura de um time. Tipo, em Chapecó nunca teve uma mulher que cobriu o time, sabe? E mesmo sabendo que ia ser difícil, eu tive coragem, assim. Eu acho que seria essa palavra. É uma boa palavra. Bom, então é isso. Eu queria agradecer muito. Eu acho que essa entrevista foi muito produtiva, tanto para o projeto, né, quanto para mim mesmo. Então eu agradeço muito de novo por você ter topado. E, enfim, é isso aí. Agradeço o espaço, né? Tá aqui a gente falando de esporte, 2 mulheres comentando sobre, né? E as outras convidadas. E parabéns pela iniciativa. Eu acho que quanto mais a gente debate esses assuntos, né? Cria um ambiente, assim, para novas ideias, que é o ambiente da universidade, né? Sim. A gente cria um futuro melhor, sabe? A gente vai deixando boas sementes para as meninas que vão vir depois de nós. Sim.